Olá pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu abri uma caixa de perguntas, né, nos stories, comentando, né, sobre o que as pessoas gostariam de saber referente ao como a gente teve o diagnóstico de autismo do Bernardo. E vários amigos, né, deixaram perguntas e que não caberiam em um único vídeo. Eu cheguei a fazer uma live em parceria com a W2 no começo de abril, na primeira semana de abril, que foi a semana de conscientização do autismo. Só que eu fiquei devendo um vídeo e não é uma coisa que eu tenho muita familiaridade, costume fazer aqui no Insta. E não tive tempo para conseguir vir contar um pouquinho. Tô aqui hoje no quarto dos meninos, que acaba sendo um ambiente um pouquinho mais tranquilo pra gente poder gravar. Então, vários amigos não conheciam, né? Apesar de a gente sempre ter falado isso de forma muito aberta, alguns colegas não sabiam, né, do diagnóstico do Bernardo. Então, um pouquinho da nossa história, né? Meu nome é Samile, eu sou mãe de 3 meninos, o Guilherme, que tem 6 anos, e os gêmeos, o Gustavo e o Bernardo, que tem 1 ano e 10 meses. O Bernardo, que é o gêmeo 1, né, como eles chamam, o G1, foi o que teve o diagnóstico de TEA, né, o famoso F84, dentro do laudo, com 1 ano e 6 meses. Então, vários amigos perguntaram como que a gente teve um diagnóstico tão cedo, com 1 ano e 6 meses, né? O próprio neuropediatra disse que não é um diagnóstico definitivo, em virtude de que um diagnóstico mais concreto, né, se dá por volta dos 30, 36 meses. Então, a partir de 2 anos e meio, 3 anos, é que vai se ter um diagnóstico mais concreto. Porém, a gente não poderia perder toda essa janela de tempo até ele completar 3 anos, para a gente iniciar, né, o tratamento, esperar, né, ele completar 3 anos para poder iniciar o tratamento. Então, a gente iniciou já o tratamento com 1 ano e 7 meses, ele vem fazendo o tratamento. A gente teve, né, por isso que eu digo que não vai caber num vídeo só, um vídeo vai ser só para falar sobre o tratamento, outro vídeo para falar dos nossos problemas que a gente teve com o plano de saúde, né, os desafios, na verdade, que a gente encontrou em virtude do tratamento. Mas então, contando de como a gente descobriu. O Bernardo, ele sempre foi diferente do Gustavo. E isso é ótimo, né? Porque todos nós somos diferentes. Mas quando eu digo diferente, aquelas expectativas que a gente cria e que a gente não deveria comparar, mas que a gente acaba comparando os filhos. E como eram gêmeos, isso chamava muito atenção. E sempre chamou muito a minha atenção e sempre me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, que tinha alguma coisa diferente com ele. Então, desde o momento da amamentação, que a interação a troca de olhar durante a amamentação era pouca. Não é que não tinha troca de olhar, é que a troca de olhar era pouca. Só que em cada marco do desenvolvimento, o Bernardo vinha e me surpreendia. Então, todas aquelas minhas dúvidas, o Bernardo interage pouco, aquelas brincadeiras que a gente faz com o bebê, cadê o neném? Achou? Né? Ele não é que ele não fazia, mas a gente tinha que fazer várias e várias vezes essa brincadeira com ele para ele imitar esse comportamento. Então a gente percebia que a questão da imitação dele também era pobre, né? Era comparada com o irmão. E a gente comentava isso com o pediatra, e o pediatra dizia que eu via cabelo em ovo, né? Que eu tava comparando os dois, que eu não devia comparar, que cada filho é único. E eu super acredito nisso, que cada criança tem seu tempo, né? O meu mais velho, o Guilherme, ele foi andar com 1 ano e 2 meses. E na época, eu ficava um pouco frustrada, no sentido de dizer, ele andou tão tarde, né? A gente vê criança andando tão cedo. Com os gêmeos, eu pedia para eles andarem tarde. Eu dizia, tomara que os gêmeos também andem com 1 ano e pouco, né? Porque a gente sabe, né, quando a gente tem o primeiro filho, a gente não tem essa noção. Mas depois que a gente tem o primeiro filho, depois que eles andam, né, fica tudo mais difícil, né? Poder sair, né, em um restaurante, por exemplo, porque aí eles já têm mais autonomia, né? Então, acaba dificultando um pouco isso. E com os gêmeos, acaba sendo um pouquinho ainda mais difícil, né? Então, todas essas dúvidas que vinham surgindo, quando dava os marcos do desenvolvimento, o Bernardo surpreendia, como foi a questão do andar,
né, que ele andou com 11 meses. Assim que completou 11 meses, né, o Gustavo, o outro gêmeo, andou com 10, e o Bernardo, assim que completou 11, andou, né? Então, bem no início que ele completou 11 meses, ele começou a andar. O Bernardo falava, não muitas palavras, mas ele falava. Só que sempre aquela interação assim. O que mais me chamava a atenção é que quando eu chamava ele, Bernardo, Bernardo, ele estava fazendo alguma atividade, ele simplesmente, como se ele te ignorasse, né? Como se ele não te ouvisse. E aí eu dizia, olha, se o Bernardo ele não tem alguma coisa, ou um transtorno de atenção, ou autismo, né, ou qualquer transtorno, né, global do desenvolvimento, ele é surdo, então, porque ele não escuta. Só que em contrapartida, quando dava um som, alguma coisa muito alta, alguma coisa que eu o incomodava, ele olhava. Então, né, a gente ficava naquela assim. Só que como eu disse, ele tinha esse comportamento e de repente ele começou a andar. Ah, mas a criança autista normalmente anda mais tarde. Ah, então é coisa na minha cabeça. Ah, aí, né, a questão do brincar. Toda criança, quando a gente senta, o adulto, não toda, mas normalmente quando a gente senta para brincar, convida a criança para vir brincar, a criança vem brincar. A criança quer vir brincar com o adulto, né? E eu sentava para brincar rapidamente. O Guilherme, mais velho, já vinha. O Gustavo já sentava para brincar. E o Bernardo não tava nem aí para vir compartilhar aquele momento de brincar. Ele adora brincar, mas ele gostava de brincar sozinho, com brincadeiras restritas, de forma não funcional com brinquedo. Como assim de forma não funcional? Ah, a gente ia brincar de dar comidinha, por exemplo, para os bonecos. Ele não brincava de dar comidinha, como o Gustavo imitava o meu comportamento, né? Ele só queria guardar as loucinhas dentro da caixa, ou ele queria empilhar, né? E a gente ia brincar, fazia uma pista de corrida, fazia uma pista, o Guilherme botava obstáculos. Ele não queria pegar o carrinho e andar com o carrinho, brincar. Ou ele nunca teve muita questão da rodinha, que a gente vê muito da criança, né? Mas ele gostava de pegar todos os carrinhos e colocar dentro da caixa. Então, a maioria das brincadeiras do Bernardo se limitam, né? Isso tem mudado com as terapias, mas em ele tirar os brinquedos da caixa e colocar os brinquedos na caixa, né? Então, não brinca de forma funcional com a maioria dos brinquedos. Como eu disse, não é tudo. Por exemplo, o telefone, ele bota o telefone na orelha e faz, né? E antes ele falava, né? Alô. Depois ele perdeu isso, que é o que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, então, assim, quando eu falei dos marcos ali, era isso que acontecia. Ele fazia algum comportamento que a gente ficava, opa, temos que ter atenção aqui, e de repente ele começou a andar. Ah, não, então não é nada. Aí, de repente, ele fazia outro comportamento que a gente ficava em dúvida. Opa, ele começou a falar. Então, ele falava poucas palavras. Ele falava mamã, dedê. Ele falava alô. Ele falava gol. O Dindo brinca que ele falava babosa, né? Então, ele imitava esse balbucio que o Dindo fazia. E com 1 ano e 4 meses, o Bernardo, um certo belo dia, acordou e não falava mais nada. Então, naquele dia, ele perdeu a comunicação verbal e a não verbal também, porque além de não falar, ele também parou de verbalizar de forma, né, de se comunicar de forma não verbal. Por exemplo, ele parou de apontar. Então, se ele queria água, ele não apontava mais para pedir água, ele simplesmente pegava uma cadeira, empurrava a cadeira até onde ficava a água e pegava a água. Então, assim, uma independência absurda, né? E aí a gente pode pensar, poxa, que legal como ele tá independente. Não, ele perdeu a comunicação, a criança tem que pedir, ela tem que pedir ajuda. E ele perdeu isso. E aí ali foi onde, né, isso foi bem na virada do ano. E a gente tava na praia e outra coisa muito forte, a brita, né, a brita quente, ele andava sobre a brita quente e não sentia absolutamente, como se não sentisse nada, né, como se não sentisse dor. E aí ali a gente ficou uma pulguinha atrás da orelha e disse, não, o meu marido chegou pra mim, não, realmente tem alguma coisa. E a gente primeiro procurou uma otorrino, né, que é uma otorrino nossa, já da família, que eu já vou, meu marido já vai, meu filho mais velho já vai. A gente foi até nela, fizemos um exame, ela encaminhou a gente para uma fono. A fono fez 2 exames, né, a Webera e a audiometria, para a gente descartar a surdez. Com o laudo da fono, que, né, descartou a surdez,
a gente foi procurar alguns questionários de avaliação psicológica para poder, né, em contato com umas amigas que são psicólogas e trabalham com crianças com autismo. A gente aplicou o MChat, foi o primeiro questionário que a gente aplicou. A gente aplicou ele em 3 versões do questionário, né, em 3 atualizações. Uma que falava sim, não, uma que falava passe falha e uma que falava passe falha com ressalvas, né, para cada item. E nesse questionário de avaliação, ele deu, nesse questionário, ele não disse que a criança é autista, né? Ele diz o risco que a criança tem, né, dentro dos comportamentos. É um checklist, na verdade, tem vários, né? Tem o checklist do Denver, tem o checklist, tem vários, né? Vários checklists. Tem o Protea. Então, assim, dentre esses checklists, ele indica padrões de comportamento que são esperados para as crianças em determinadas faixas etárias. Então, porque hoje não existe um exame para detectar o autismo, não existe um exame, por exemplo, uma tomografia, né, um exame de sangue. Então, o exame é a avaliação comportamental, né, que hoje só quem pode dar o laudo é o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Então, assim, nem os psicólogos, nem os fonos, que são especialistas, né, tem vários especializados em trabalhar com crianças com TEA, eles não podem dar um laudo. Então, assim, eles fazem essas avaliações e munidos desse material, os pais procuram um neuropediatra, que foi o que a gente fez. Então, a gente procura um neuropediatra e saímos da consulta, no caso, com o diagnóstico do Bernardo, né? Ele tinha 1 ano e 6 meses na época. E desde então a gente vem fazendo o tratamento, tá? Então essa foi um pouquinho da nossa história. Eu depois vou fazer um vídeo contando só da questão, eu tenho um checklist do que ele não fazia até 1 ano e 6 meses, o que ele deveria fazer e o que ele não fazia. Então eu vou gravar depois um outro vídeo, para não ficar muito longo, dizendo o que esperava-se que ele fizesse e o que ele não fazia, ok? Obrigada, beijo, até o próximo vídeo.